muito bom você falar essas coisas, porque não dá para se comparar. O Josias queria comentar também essa reação do bolsonarismo, e que é muito, muito ofensivo a todas as mulheres, né. Eu fico muito triste também de ver outras mulheres, assim, assim, toda mulher deve se ofender com isso, a dizer que uma mulher não é comível. Que coisa horrorosa, né, Josias? Vai lá. Não tô. Lula, com a declaração machista dele, ele fez surgir uma doutrina nova no Brasil. É o fakenismo. Essa nova doutrina consiste em colocar a serviço dos direitos e interesses das mulheres o que há de mais falso e traiçoeiro no homem misógino. Né? O fakenismo é tão confiável quanto o canto da sereia, a lágrima do crocodilo, o apreço do Bolsonaro pelo feminismo. Então, essa penúltima fala machista do Lula, ela soou, como você realçou, Fabiola, 6 dias depois dessa atrocidade verbal do Bolsonaro, e disse que apoiadoras do PT são feias e incomíveis. Né? E ao insinuar que o fator estético pesou na nomeação da Gleisi, o Lula libertou a mulher fluorescente que certos bolsonaristas mantinham enterrada dentro de si. Tem um deputado aí, um coronel Zucco, lamentou o desapreço do Lula pela valorização da competência profissional da mulher. O Nicolas Ferreira debochou. Agora a gente é obrigado a achar as petistas bonitas. Teve caprichou na desqualificação o Gustavo Gayer. Ele acabou furando a cerca do Código Penal. Ele disse que teve a impressão de que o Lula ofereceu a Gleisi como um cafetão oferece à sua funcionária uma negociação entre gangues. Veja a que ponto chega o bolsonarismo. E até tem uma mulher, também bolsonarista, a Coronel Fernanda, ela instou a bancada feminista, a bancada feminina da Câmara, a redigir um manifesto contra o Lula, cobrar retratação. Então, esse fakenismo, ele se baseia nos conceitos do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, ao fazer um comentário sobre a sua própria prole, ele disse, foram 4 homens e a quinta eu dei uma fraquejada. Aí veio uma mulher. Ele, certa vez, comentou a violência sexual e declarou que uma deputada não merece ser estuprada porque é feia. E ficou irritado com uma repórter, aliás, uma colega nossa de uma competência extraordinária, e disse que ela queria dar um furo a qualquer preço, a pretexto de condenar o turismo LGBT no Brasil. Ele disse, quem quiser vir para o Brasil para fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Então, Fabiola, antigamente a imbecilidade era mais silenciosa. Agora, esse ruído, a ênfase, o gesto, o punho cerrado dos bolsonaristas em defesa da causa das mulheres, revela que os idiotas se tornaram orgulhosos no Brasil. Agora, por sorte, as mulheres dispõem de 52% dos votos. Então, elas não atiram para matar, mas ajudaram a enxotar o Bolsonaro do Palácio do Planalto, colocaram esse mito do fakenismo na trilha da cadeia. Então, as mulheres têm um papel muito relevante na sociedade brasileira, cada vez mais relevante, e agora dispõem dessa arma poderosíssima que é o voto. Então, é uma forma de higienizar a cena, de livrar a política de personagens tão desprezíveis quanto esses que se manifestam de forma oportunista a partir de uma erupção machista do presidente da República. Virar o assunto e trazer também outras notícias. Ô Lília, só queria uma reflexão sua sobre algo que eu tenho pensado bastante, é sobre essa questão da mulher da direita e da esquerda, né? Ontem, aliás, tinha uma reportagem muito interessante no jornal Folha de São Paulo, não sei se todo mundo conseguiu ler, das influenciadoras de direita, que são belas, recatadas, do lar, né? Aí, ao mesmo tempo, tem essas influenciadoras de direita nas redes sociais, mulheres da política da direita, que querem se posicionar de uma maneira, e aí tem as mulheres de esquerda. Essa mulher sendo alvo o tempo inteiro, o que é uma mulher de direita, o que é uma mulher de esquerda, onde elas se separam, onde elas se encontram, Lilian? Como é que você vê essa questão agora, que está tão forte, né? Pelas redes sociais, inclusive, né? Os perfis de mulheres de direita. Como é que você analisa isso? Que momento da história nós estamos vivendo? Olha, eu vejo com grande tristeza, né? Nós sabemos que existem feminismos no plural, e isso é muito saudável numa democracia, porque a democracia vive do debate de ideias, vive da diferença e do que a diferença
saudável, o debate saudável pode provocar. Essa chamada, esse grupo de direita é um grupo que ataca o feminismo, mas não leva em consideração que foram as conquistas do feminismo que permitiram a elas estarem nesses locais também. Eu fico sempre pensando, o Sakamoto falava disso, eu discuto muito isso sobre a dimensão simbólica do poder político. Eu fico pensando o que significa até 1932 as mulheres não votarem. Tem um dado que sempre me impressiona muito, né, que foi só na década de 70 que as mulheres puderam ter um cartão de crédito separado do marido, ou sem marido, ou sem homem, facultando cartão de crédito. Das maiores às menores, essas são conquistas para as mulheres de esquerda ou as mulheres de direita. Eu tenho certeza que as mulheres de direita usam cartão de crédito, não é verdade? Que mulheres de direita têm que se divorciar por vez. Que mulheres de direita não vão ficar condenadas a estarem no lar o tempo todo. Isso não quer dizer que o feminismo é contra o espaço da domesticidade, que é contra o espaço do cuidado, mas nós não queremos só cuidar. Nós queremos também protagonismo. Nós não queremos apenas o segundo plano, a gente quer a cena também, porque a nossa história é feita de mulheres que foram revolucionando esses espaços. Então, vou repetindo aqui, eu não tenho nenhum problema com as pessoas optarem por essa forma de viver ou aquela forma de viver. A gente só não pode condenar e não pode criar esse muro, onde tem que ter muita porta de diálogo. Porque conquistas das assim chamadas mulheres feministas de esquerda são usadas por todas as mulheres do mundo, que não seriam o que são, eu repito, se não tivesse essa luta por justiça e por direitos. O Dia das Mulheres é o ano inteiro, porque não acabou, porque a gente tem que continuar esse longo caminho, né, que é a conquista da representação política, da representação social, da representação cultural, essa confusão nos espaços do público e do privado. É disso que nós estamos falando e não dessa divisão boba cartesiana de esquerda e direita, motivada por homens, sobretudo de direita, com seu discurso misógino, que querem conter a história das mulheres. O que não há como conter. Eu tenho que dar essa má notícia para o bolsonarismo. Não há como conter essas conquistas. Muito Tem um bom, aspecto, é isso. Fabiola, se me permite perguntar a Lília, porque a gente está aqui discutindo algo e parece que estamos vivendo na era medieval, né? Mas é preciso realçar também, isso é que eu queria pedir a Lília que nos situasse no tempo, né? Em que ponto nós estamos, né? Porque estamos discutindo aqui no espaço público uma fala machista, as reações oportunistas de uma facção política misógina, né? Discutimos na semana passada a forma como foi dispensada do governo, a forma inapropriada como foi dispensada do governo a Anísia Trindade, que também o Lula se portou inadequadamente, com o silêncio, aí não foi com palavras. Ele fez uma solenidade em que a ministra praticamente fez um discurso de alto desagravo, ele silenciou e dias depois demitiu essa ministra que, na solenidade de despedida, disse que tinha sido vítima de uma campanha sistemática de misoginia. E aí não foi o bolsonarismo que praticou essa misoginia contra a Anísia Trindade, não é? Em que ponto nos encontramos, Lília, discutindo esse assunto? O Brasil está na Idade Média ou nós avançamos muito e, como você diz, não dá mais para segurar, não é? Olha, Josias, eu penso que são as duas coisas. Nós avançamos, né? Tem muitas leis que são estacas sociais. Mas eu lembro aqui, como história, eu vou dar duas datas. A lei do feminicídio só aconteceu em 2005. Eu dou muito valor às palavras, como diz o Sakamoto. Muitas guerras, muitas revoluções foram iniciadas, foram detonadas a partir das palavras. Até 2005, nós não tínhamos a palavra feminicídio no nosso código e no nosso convívio. E quando não existe a palavra, muitas vezes algumas pessoas acham que não existe a realidade. O Brasil é campeão de feminicídio.
E essa palavra, essa lei só sai em 2005. Para vocês não acharem que eu sou muito passadista, foi só em 2018 que foi criada a lei da importunação sexual. Vou pegar a lei por um outro lado agora, Josias. A gente só cria uma lei quando existe a vontade de burlá-la, não é verdade? Eu não vou criar uma lei aqui, ninguém pode ficar de pé na cadeira fazendo o programa da UOL, porque nenhum de nós tem vontade de fazer isso se a gente está aqui sentado num escritório. A gente só cria uma lei quando existe uma vontade maior, vou repetir, de burlar a lei. Então, essa agenda lenta da pauta das mulheres mostra como nós ainda estamos muito lá atrás, como nós temos que conquistar demais. Eu sempre falo que o Dia das Mulheres não é dia para só celebrar, é dia para reivindicar mais, que foi um pouco o tom do Sakamoto, ou seja, vamos usar essas falas assim machistas que nós lamentamos porque, repito, Lula não é Jair Bolsonaro, não é, mas vamos usar essas falas para a gente avançar na nossa pauta feminista. E pensar, como disse a Elizabeth Rocha, que é preciso um sonho da igualdade. E que esse sonho da igualdade só virá quando a gente acabar com a desigualdade, ou pelo menos diminuir a desigualdade entre homens e mulheres existentes no Brasil. E eu me refiro à representação, eu me refiro a oportunidades e eu me refiro à violência também com que são tratadas as mulheres no Brasil. Mas vamos ouvir a frase